Oi, gente, tudo bem? Bom dia. A árvore de hoje é a pique de gazela. A gente vai fazer ela. E uma curiosidade sobre essa árvore é que ela tem um monte dela lá no aterro do Flamengo. E ela é uma variação de acácia. E a acácia, para quem não sabe, é da onde vem a árvore a goma arábica. Então ela também tem um nome chamado árvore da goma arábica. E eu não sabia que a árvore da goma arábica era essa mesma que é a pique de gazela, que é a árvore que está lá no aterro do Flamengo. Tem algumas variações de acácia que servem para goma arábica. Não são todas as acácias que dão a goma arábica que a gente usa na aquarela, são algumas. Mas, para quem não conhece também, a goma arábica é uma resina natural. Quando a gente... resina só para ilustrar, na verdade é uma seiva. Tudo que é natural é seiva, o que seria artificial é resina. E ela tem umas folhas bem fininhas e o tronco é bem enferrujado, assim, o tom dele, parece uma cor de ferrugem. E ela junta, assim, um monte de folhinha pequenininha e é cheia lá no aterro do Flamengo. E não sei em outras regiões do país onde elas ficam, mas aqui a gente tem. E a aquarela é feita com essa junção de goma arábica, pigmento e algum outro elemento que deixe ela um pouco mais elástica. Só para resumir um pouquinho do que seria a história da aquarela. A gente vai ter esse meio, eu já comentei aqui algumas vezes, eu acho que eu já fiz até uma live um pouco comentando sobre isso, mas não custa nada falar de novo. A aquarela ela é uma técnica aquosa bem antiga, mas é muito antiga mesmo. Assim, os relatos de pinturas com essa ideia de juntar pigmento com goma arábica, eles vão estar surgindo no Antigo Egito, no Egito do passado, no Egito das pirâmides. A gente vai ter esse uso já de goma arábica e pigmento lá, em cima das pinturas parietais egípcias e em cima dos códex egípcios também, né? Dos papiros egípcios. Você vai ter essa informação da junção de pigmento e goma arábica. Mas a gente não pode chamar aquarela egípcia, porque não tinha esse nome na época e não tinha talvez nem a consciência de que isso viraria uma técnica pictórica e tal. A representação egípcia lá, ela tem um fim muito mais espiritual do que artístico, né? Apesar de você ter encarregados, né, para fazer isso, e eram os artesãos da época, mas a finalidade do trabalho é uma finalidade não artística, é uma finalidade espiritual. Nada que desmereça o trabalho deles, não. É só uma finalidade outra, que usa a técnica que é semelhante à nossa técnica da aquarela. A gente pode pensar assim, é uma técnica antiga, mas que se assemelha e não que seja a mesma. Com o passar do tempo, a gente vai ver essa adoção do processo, né? A gente vai ter essa viagem da técnica, isso pra gente do Ocidente. No Oriente, ela também é muito antiga. Eu desconheço, assim, totalmente a história da aquarela oriental, mas a gente vai ter primeiro a pintura na seda. Antes de surgir o papel, a seda era o suporte. Então, você tem técnicas aquosas, próximas dessa nossa, que trabalhavam na seda e depois da seda migraram para o papel. E a técnica pictórica, ela se assemelha um pouco também com a técnica escrita. Então, a caligrafia oriental e a pintura oriental, elas têm um enlace, mais ou menos assim. Elas vão estar juntas num objetivo muito parecido. Bom, fechando parêntese, vamos voltar ao nosso caminho ocidental. Então, a gente vai ter a técnica da aquarela passeando um pouco, né, aos povos que depois receberam as influências egípcias, né? Mas só que com pouca influência, a gente vai ter outras técnicas aparecendo também, de representação, mas a técnica da aquarela fica um pouquinho ali, a gente não vê muitos trabalhos, mas ela ressurge em algum momento, um pouco mais usual, quando a gente está na Idade Média, porque a gente vai ter os livros, né, os pergaminhos escritos, os livros decorados, e a gente vai ter uma espécie também
de aquarela começando ali. Por que que é uma espécie? Porque vai usar um pouco de goma arábica, mas eles também conheciam outros aglutinantes. Então, a gente não pode dizer que todos os trabalhos feitos na medievalidade nesses livros eram feitos de aquarela, porque dali saíram origens de outras técnicas pictóricas também, tipo guache. Então, o guache e a aquarela, só para também fazer um outro parêntese de diferença, é que a gente vai ter na aquarela a técnica da transparência e o guache vai ser uma técnica de opacidade. Então, a gente vai criar cenas opacas, né, com as tintas através do guache, enquanto na aquarela a gente sempre pretende deixar o maior nível de transparência possível. Então, essa seria a ideia. Então, quando a gente vai ver esses trabalhos medievais das iluminuras, dos livros que estão começando, né, a serem trabalhados, a gente tem sim receitas medievais de aquarela, mas seriam, digamos assim, eu não gosto de dizer aquarela rudimentar porque parece que a nossa técnica é a melhor de todos os tempos. Não é. É uma versão outra da mesma coisa. A gente pode pensar assim, é uma versão mais antiga, uma versão que se usava naquela época. E a gente vai ter ali a junção de goma arábica, pigmentos coloridos, né? E mel. Então, aquele elemento que eu comentei anteriormente, para deixar ela mais elástica, o primeiro elemento a ser colocado na nossa tinta foi o mel. E até hoje tem marcas que trabalham com essa relação. Trazem o umectante para a tinta, o mel. A Sennelier, que é uma marca francesa de tintas, né? Ela usa o mel como umectante até hoje. Até o símbolo dela é uma abelhinha. Então, eles têm algumas variações com mel. Eu não sei precisar se todas as linhas deles são com mel, mas eu sei que a marca usa mel até hoje para trabalhar com esse umectante. E aí a gente está lá na era medieval e vai encontrar esses trabalhos de artistas mais religiosos, os monges copistas, e a gente vai ver muito deles, né? Esses livros de horas, chamam esses livros que eram muito feitos na época, tem vários deles chamados livros de horas, são livros de orações. E tem até um pouco no início, talvez, da Idade Média, né? Não vou lembrar de cabeça. Ele ainda está em Codex, chama Codex Julianae. Ele foi feito para a filha de Constantino, o que foi imperador do Império Romano, dos dois lados, né? E ela era uma princesa muito ligada à pesquisa, ciência, artes, e quando ela nasce, começa-se a fazer um livro de dote para ela, né, esse livro de horas, mas o livro dela, além de ter essas orações, também tinha informações científicas, e tinha um retrato dela como ela fosse uma protetora das artes, da ciência, do conhecimento. É bem interessante. Esse códex, eu acho que ele também recebe o nome de Codex Vibonensis, Vienenses. Ele está em Viena. Ele foi um livro tão importante que ele foi saqueado por tantas civilizações que ele foi copiado também várias vezes. E tem anotações em cima das anotações romanas, gregas lá. Tem anotações. Foi um livro copiado do grego, o livro, né? O conteúdo foi feito por um médico grego que depois foi recopiado por um outro médico romano, e assim ela tem o dela. Então, o conteúdo é um conteúdo bem mais antigo a ela, e esse livro também foi importante, e ele foi saqueado por várias civilizações, assim. Então, tem anotações, né, engraçadas. É bonito ver essa história do livro, essa vida que ele tem. E tem anotações árabes nesse livro também, então, de tanto que ele já passeou por aí. E agora ele está numa biblioteca em Viena. Então, a gente vai ter ali várias ilustrações muito bonitas. Então, é um momento em que um pouco a técnica da aquarela se confunde com a história da ilustração. Ela já vai vir lá um pouco nesse início de medievalidade, digamos assim, ou até um pouco antes. Mas a gente vai ver, né, quando a gente vai ver essas ilustrações dos livros, e
e essa curiosidade humana, assim, no início de uma catalogação de curiosidades e de saberes, né? A gente vai ter nesse. E depois, quando a gente pode dar um saltinho um pouco mais, né? A gente vai ver na Renascença algumas receitas de aquarela já um pouco mais sabidas de seu uso, né? A gente vai ter um artista chamado Cennino Cennini, ele escreve um livro da arte, e ele, nesse livro da arte, ele fala um pouco sobre uma receita de aquarela, que é você coloca 2 medidas de tinta para 2 medidas para 1 medida de água, ou vice-versa, e vai clareando na medida que você quer. E eram aquarelas, na verdade, de claro escuro, não eram tão coloridas assim, como a gente vai ver nos livros medievais, eram mais para fazer desenhos arquitetônicos, sombra, essas coisas assim. Então a gente vai ter esse momento também da aquarela lá, um pouco voltado para esses desenhos de arquitetura, esses desenhos de projeto. Depois, deixa eu recordar aqui, a gente está na Renascença, né? Então, depois na Renascença, a gente vai continuar com essas ideias. O próximo período grande depois da Renascença é o Barroco. No meio, sempre no meio há alguns entre períodos, mas é só para a gente falar um pouquinho mais assim. E a gente vai ter a aquarela ali, não muito conhecida. A gente não vai ter tantos expoentes assim de artísticas, porque a tela já caiu nas graças dos artistas. Então a gente vai ver muito mais trabalhos em tela do que trabalhos em aquarela. As aquarelas ficam como estudo do artista, então a gente não vai ver elas expostas, a gente vai ver ela nos cadernos dos artistas. Ela vai ficar para dentro. É uma tinta do interior, uma tinta do estudo, uma tinta que é mais próximo da ideia original da obra. Eu sempre sinto vontade assim de ver um caderno de artista, porque ela é o mais próximo da imaginação artística dele. Ela é a mais livre, ela é a sem filtro. Enquanto a tinta a óleo precisa passar por um crivo, ela precisa ser entregue ao seu encomendante, ela precisa estar num salão mais à frente, então ela tem algumas regras a serem cumpridas, enquanto a aquarela no seu caderno, ela não tem regra nenhuma. E a gente vai ver isso muito acontecer em cadernos, né, em artistas mais à frente. A gente vai ter no século XVII a aquarela já destinada à educação dos jovens. Os jovens meninos era bom eles saberem aquarelar para eles poderem pintar, né, para os seus reinados, para eles saírem a campo desenhando a topografia e a geografia local. Isso era um requisito para ser um soldado, um bom soldado. E a gente vai ter depois também essa virada um pouco, né, da aquarela mais à frente como um dote feminino, para poder pintar. A mulher que sabe bordar e pintar. Então isso também vai aparecer na história da aquarela. A gente vai ter um grande boom da aquarela no século XIX. Eu esqueci. Um artista da Renascença que tem bastante aquarela é o Dürer, artista alemão, e ele tem justamente nos cadernos de viagem dele, que eu falei dos cadernos e esqueci de comentar. Então, a gente vai ter depois, no século XIX, um outro grande boom da aquarela, e também elas vão estar nessa ideia de cadernos, de viagens. Durante o século XIX, teve uma recatalogação mundial, né? A gente vai ver muitos artistas viajantes acompanhando naus e navios que vão sair partindo da Europa para suas colônias e outras regiões para catalogar, né, essas novidades da natureza. Então, a gente vai ter muitos artistas que vão estar trabalhando também com essa ideia. Além de uma predileção, assim, os ingleses, a gente tem o Charles Landseer, que é um aquarelista muito bonito. Então, assim, as obras dele são muito bonitas. É um livro em inglês, ele é inglês e ele estudou com Turner. Enquanto o Turner pintava a óleo e tinha já um trabalho voltado para os salões, e mesmo assim ele mantém cadernos de aquarela, assim, inúmeros cadernos de aquarela, a gente vai ter o Charles Landseer como um artista viajante, que ele vai participar das expedições inglesas pelo mundo. E tem algumas aquarelas, né, de uma expedição que eles saem da Inglaterra, vão a Portugal, de Portugal vêm ao Brasil. Então tem uma série de aquarelas do Landseer daqui.
Então a gente vai ver, não só na Inglaterra, mas no mundo inteiro praticamente, a gente vai ter essa predileção nova pela aquarela por ser fácil de carregar. E a gente vai ter muitos artistas adeptos a esse momento de pintura. E a partir do século XX, a gente já vai ter a aquarela como uma técnica autônoma. O que seria isso? É uma técnica por ela mesma, ela não serve mais, não serve no sentido de servir, de estar a serviço só da ciência, né? Apesar da gente ter aquarelistas até hoje que trabalham com botânicos, biólogos e afins, e é um trabalho belíssimo, um trabalho que eu admiro bastante. Ela ainda tem esse resquício e se presta muito bem a fazer esse trabalho para a ciência, a técnica. A gente vai ter artistas que estão apenas criando em aquarela e a aquarela começa a aparecer em salões, obras, em exposições. A gente vai ter ela com muito mais frequência só a partir do século XX. E podemos dizer que esse nosso século XXI, ela volta a ser um grande boom, assim, eu acho que de alguns anos para cá. Eu tenho ateliê há 10 anos e venho visto, assim, um crescente número de aquarelas, né, pessoas interessadas em aquarela, para poder criar uma forma mais terapêutica de pensar, de controlar uma ansiedade, de aplicar ali um tempo menos ocioso, né? Usar como uma atividade criativa, porque ela também não exige muito espaço, você pode guardar numa pastinha, pode ser uma coisa que te dê um prazer ali, só o prazer de pintar, sem uma tralha muito grande, além dos registros dos Urban Sketchers, que a gente pode dizer que são grupos imensos de pessoas que vão pintar, sair por aí, e é um movimento mundial. Então, a gente tem um ressurgimento ali da técnica pictórica, tanto para pessoas que trabalham com aquarela, assim como eu, que trabalho, né, que produzo obras em aquarela e produzo produtos, né, que usam obras minhas em aquarela, e tanto a pessoas que querem apenas ter o prazer de pintar, que também é o meu caso, que eu faço coisas apenas para o prazer de pintar. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa viagem. Outro vídeo que ficou grande, então no IGTV ele vai mais curtinho. E essa aqui é a árvore que deu a ideia toda da história. Pique de gazela. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!